O modo de paz via não agressão devia-se, além da fragilidade dos contingentes estacionados, aos bandoleiros, com sucesso, evitarem contatos com as tropas de perseguição. Os policiais estavam um tanto entrevados, após os primeiros dribles recebidos. Hesitavam, afinal, ir para lá dos cangaceiros, quase sempre significava seguir para colar. Quase, mas não sempre. E, no azucrinante jogo do dizer ou fingir verdades e mentiras, os policiais, fossem estacionados ou volantes, tinham cérebros, nervos, emoções, entranhas, intuições, fôlegos perturbados às fartas. O praticado pelos cangaceiros não eram padrões de marginais tradicionais. Traziam as manhas de uma nova cultura, e a polícia baiana, apesar do estágio anterior, nos estados em que os perseguira, não estava preparada. Topara antes com tempos do bando de até mais de centena de cangaceiros encavalhadas enlouquecidas pelas estradas. O que parecia ser um sintoma do fim, a diminuição de número, configurara-se numa vantajosa tática. Gradaram da horda ostensiva de muitos para a guerrilha de poucos em movimentação rápida e furtiva. Alternando entre caminhos e matas, sumiam e faziam reaparições até desmoralizantes para os militares. Mergulhavam nas adustas caatingas com a mesma facilidade que passavam muito rapidamente por estradas, em galope acelerado, tornando a configuração expedicionária policial baiana inútil. Era manhã do dia 21 de dezembro de 1928. Lampião e o seu bando haviam passado pelo arraial de Massacará pouco tempo antes. Ali, praticaram o costumeiro por então. Desenvolveram interfaces respeitosas e simpáticas com a população de dezenas de moradores. Pagaram o que consumiram sem qualquer alteração maior. Sequer precisaram pedir uma ajudazinha, uma contribuição. Partiram envoltos em toda paz. Foi quando chegou a pequena unidade de 4 soldados comandados pelo sargento José Joaquim de Miranda, apelidado Bigode de Ouro. Aos 29 anos de idade, 6 anos de praça, era reconhecido como um militar firme e destemido. Afirmaram que nunca recusou diligências, por mais arriscadas que fossem, tendo efetuado várias prisões de criminosos no interior da mata. Era, enfim, um abusado brioso, até arengueiro. Um breve e bem impositivo interrogatório seu, na povoação, foi o bastante para recolher informações consideradas seguras. Os cangaceiros haviam, sem dúvidas, seguido em destino leste. Nisto, considerando comandar um mero piquete avançado, o recomendado seria aguardar a chegada do pelotão do tenente João Cândido de Souza, ao qual pertenciam, com o grosso dos homens. E o oficial, partindo com seu pelotão de Cumbi, não vinha muito atrás. Porém, contrariando a prudência, o sargento tocou adiante. Não afirmara que, quando cruzasse com Lampião, seus dias de terror do sertão estariam acabados? Montados, os militares seguiram os rastros dos cangaceiros, informando-se aqui e acolá. Passaram por Taboleiro, subida do mato, chegando ao leito do riacho Curralinho. Eram 2 a 3 quilômetros até a fazenda homônima, que distava cerca de 15 quilômetros de Massacará. Foram avisados, por um sertanejo, que os bandidos nela descansavam. Ao aproximarem-se desta, o sargento determinou o desmonte. Que todos apeassem e seguissem a pé. Saíram do caminho, embrenhando-se na caatinga. Aproximaram-se com cautela. Parecia tratar-se de uma medida para surpreender os bandidos, a modo de melhor atacá-los. Afinal, inferiorizados em número e experiência, seria uma completa desmedida confrontá-los. Mas o sargento José Joaquim de Miranda incorporava percepções muito erradas de si, do seu pequeno grupo, dos cangaceiros e da situação que se apresentava. O Bigode de Ouro, fascinado pela expectativa de prender o famoso criminoso, fiou-se demais na sua capacidade e dos seus poucos comandados. Viveu a ilusão estranha de um mundo inexistente. Ali, enfim, estavam os famosos cangaceiros repousando, na casa do sertanejo Antônio Xavier Dantas, proseando com este.
Os policiais confirmaram isto, pela presença das montadas e pela conversa que vinha do interior. Em um movimento simples, distribuíram-se os parcos 5 homens em uma formação em meia-lua, diante da fachada da residência. O correto, insista-se, teria sido não terem avançado, até aí, então reduzido o número. Já que chegaram, mantivessem silêncio, afastando-se até segura distância, em tocaia o mais bem protegida possível, com o sargento enviando um positivo ao tenente João Candido de Souza, com as novas. Porém, neste ponto, a coisa já desandara tacitamente. Piorou. O sargento levantou-se, postando-se diante da casa, mãos na cintura, nariz empinado, gritou bem claramente: entreguem-se, miseráveis, pegar-te-ei, bandido, vivo ou morto. Ou seja, ia contra o ritual rotineiro nas captura de criminosos e prisão de desordeiros, urdido e seguido pelos policiais. Desde o século XIX este previa, em vez do anúncio formal de "é a força". Abram em nome da lei, o pontapé na porta e a surpresa, de modo a evitar uma saraivada desagradável. Lampião, de dentro da casa, retrucou com um palavrão. O comandante de tão reduzido pelotão exclamou: quero me bater consigo. Se tiver coragem, avance. Para alguns relatos esperou, para outros ordenou o ataque. Adiantou o passo, marchou sobre o grupo de Lampião. Alucinado, investiu, ele sozinho, de peito aberto, para onde se encontravam os bandidos. Os sobreviventes contaram que, nesse momento, um tiro ecoou no espaço e o herói de Massacará caiu ferido pelas balas covardes e traiçoeiras dos bandidos. Afirmam que foi o próprio Virgulino Ferreira, Lampião, quem o matou. De então, 2 versões. Alguns dos caíbras teriam conseguido sair sorrateiramente, pelos fundos da casa, e contornar os militares, ou cangaceiros estavam já, em vigilância, em algum local oculto, fora da edificação. E foram estes, entre os quais destacava-se Corisco, que atacaram os policiais mais consistentemente. Porém, só teriam aberto fogo logo após os tiros, que partiram dos companheiros entrincheirados na casa derrubarem o sargento. Os disparos vindos de trás teriam atingido somente 2 soldados, Francelino Gonçalves Filho e Juvenal Olavo da Silva. Numa versão, ambos soldados caíram mortos, noutra, ao termo do fogo, jaziam feridos. Isto enquanto as 2 outras praças, desnorteadas, arapucadas, com fogo por dianteira e traseira, escaparam pelos flancos. Abandonaram a luta e se dispersaram pela caatinga. Os cangaceiros que estavam entrincheirados na casa e os que estavam entocaiados na mata encontraram-se. Tripudiaram sobre os feridos. Ou cadáveres. Para a versão de que os soldados Francelino e Juvenal tinham sido apenas feridos, este foi o momento em que foram, concluindo a cena, executados. Os bandidos recolheram os armamentos dos mortos e abandonados pelos evadidos. Revistaram bolsos. Apoderaram-se de valores. Com o sargento, Lampião teria encontrado uma correspondência do coronel Benevides Bernardes, presidente do Conselho Municipal de Curaçá e primeiro suplente de juiz federal, recomendando a força a um amigo. Interessante ser o mesmo capitão da Guarda Nacional Benevides José do Nascimento, mais conhecido por Coronel Benevides Bernardes, que fora, um ano antes, pela Secretaria da Polícia e Segurança Pública, relacionado aos Engrácia. Estes foram, inclusive, citados como gente do capitão Benevides. Relatos posteriores pouco críveis deram que uma praça que fugira, após algum tempo retornara ao local do combate, dando sepultura aos cadáveres dos companheiros que tombaram, cumprindo seu dever. Não era verdade. Mera tentativa de locar alguma dignidade na estapafúrdia derrota. Partidos os cangaceiros, Antônio Xavier Dantas arrastara os corpos para o interior da sua casinha. Cobrira seus rostos com paninhos. Uma das praças conseguiu retornar a Massacará, meado da tarde do mesmo dia, onde encontrou o tenente João Candido de Souza. Seu depoimento foi o que o superior,
pasmo, percebeu ser o reporte de um destrambelhamento amador por parte do já finado sargento. Partindo à frente de seu pelotão, o oficial avançou, pela noite de lua crescente, até a fazenda Curralinho. Chegaram ainda madrugada. Manhã de 22 de dezembro, os mortos, uniformes rotos e ensanguentados, foram inumados a 200 metros de onde pereceram. Depositados sobre folhas e palhas, tiveram por mortalhas ajuntamentos de panos velhos. O tenente despachou um positivo, que encontrou o capitão Hercílio Rocha, dia 25 ou 26, em Uauá, entregando-lhe o reporte. Este oficial telegrafou ao comandante da Força Pública e ao secretário Madureira de Pinho, comunicando a morte do sargento José Joaquim de Miranda e de mais 2 destemidos companheiros. Esta autoridade, tomando conhecimento do acontecido, fez saber que iria propor a promoção dos mortos. Dia 29 de dezembro, a notícia estrondou em páginas baianas. Eram as primeiras vítimas. Apontava-se que Virgulino Ferreira, o sanguinário fascinaura do Nordeste, acaba de cometer o seu primeiro crime depois de sua última incursão na Bahia, tirando a vida tragicamente ao sargento José Joaquim de Miranda e 2 soldados da polícia baiana que lhe anda no encalço. A ação foi mutilada pelo exagero. Afirmava-se que a polícia deu violentíssimo ataque a Lampião, na fazenda Curralinho. Tombaram mortos vários policiais. O finado líder do ataque era, na imprensa, o bravo sargento Miranda. Sua ação, em vez de desastrada e praticamente suicida, foi dada como um verdadeiro ato de heroísmo. A crítica negativa surgia amiudada e aveludada. Colocava esta que, se o sargento Miranda tivesse agido com calma e astúcia indispensáveis nessas ocasiões, talvez, a estas horas, toda a Bahia tivesse ciência da sensacional captura do cangaceiro e do seu bando. Algum brilho, ao sargento morto, era reconhecido. Lembrou-se como levar adiante diligências, por mais arriscadas que fossem, jamais recusadas. Ao mesmo tempo, confirmava-se que seria promovido post-mortem, afirmando-se que era um policial disposto. Contaram que isto teria reconhecido até o próprio Lampião, logo depois do combate, em bilhete dirigido ao 2 de grau tenente baiano Jobelino Rodrigues de Alencar. Cândido devaneio. Após este evento que inclui a morte de policiais baianos, o cangaceiro-chefe e seu bando, que entraram e passearam abertamente por arraiais e vilas, entenderam ser prudente um estratégico sumiço. Tomaram para norte, sentido Canché, mas nela não chegaram, ocultando-se na Caatinga. Por todo o sertão da Bahia, surgiram boatos sobre as audácias dos bandidos. Seus feitos e mobilidade eram citados, geralmente com uma boa dose de exagero. Vistos como seres de fantásticos, sombras, fantasmas, menções à sua presença deveriam ser olhadas com reserva. E a polícia havia-se mais perdida que antes. Após muita hesitação, talvez em função do claro primarismo que caracterizara a ação, somente em 10 de janeiro de 1929 foram publicados no Boletim Ostensivo da Força Pública do Estado da Bahia e no Diário Oficial do Estado da Bahia os exclusões por falecimento e elogio das vítimas tombadas na fazenda Curralinho.